Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos dando início a mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira às 5 da tarde na web rádio Cristo Consolador. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. Lembrando que o nosso programa não debate, não discute, não polemiza, mas estuda o Evangelho através dos princípios que formam a doutrina espírita. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Também vamos ver o nosso Caibar Schutel, na sua obra O Espírito do Cristianismo. Vamos ampliar o nosso entendimento com Emmanuel, da Epístola, da Carta de Paulo aos Coríntios, e no final teremos mais uma palavra de José Herculano Pires acerca de uma passagem do Novo Testamento. E você pode participar, envie sua mensagem, faça a sua pergunta, nós teremos o maior prazer de lhe atender e estar com você aqui no nosso programa. Colocando, então, aqui já os nossos slides, a nossa apresentação na tela, do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua continuidade, hoje nós temos o item 10 do capítulo 13. Esse item é composto pela mensagem de um espírito protetor, dada na cidade de Lyon, na França, em 1860, sobre o tema a caridade material e a caridade moral. O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo tem por título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós já estudamos esse tema, caridade material e caridade moral, no programa passado, mas acompanhando a mensagem, o texto do Espírito Irmã Rosália. Desta vez, nós temos esse espírito que se identificou simplesmente como espírito protetor, e mensagem essa que não foi recepcionada na cidade de Paris, onde funcionava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sob o comando de Allan Kardec, mas sim lá na cidade de Lyon, portanto, num grupo espírita dessa cidade francesa. Vamos, então, conhecer o que esse espírito tem a nos dizer sobre a caridade material e a caridade moral. Ele aqui nos diz: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podei fazer em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizeis aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações, que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e, vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disserem: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi, respondei: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, dizei:
Deus vos vê, meus caros pequenos. Bem, vamos agora aqui compreender esta fala desse Espírito protetor. O que será que ele exatamente quis dizer? Ele está aqui abordando a questão da realização da caridade moral, não a caridade material. A caridade material nós sabemos muito bem como se faz. A distribuição, por exemplo, de bolsa de mantimentos a famílias necessitadas, de agasalhos, de roupa, distribuição, por exemplo, de sopa, de quentinha, à madrugada, para os moradores de rua, os sem-teto. Tudo isso é caridade material. Mas ele está falando da caridade moral, daquela que nós podemos fazer orando pelos necessitados, pelos aflitos, inclusive aqueles que desencarnaram nessa condição. Então, a prece de coração, como ele nos lembra, e também podemos utilizar a nossa palavra para injetar esperança, fé, resignação a todas as pessoas, sejam elas quem forem. E ele dá 3 exemplos. Por exemplo, aos seres humanos amargurados, que estão em desespero, que já nem estão mais acreditando em Deus, nós podemos, sim, consolá-los, apresentar-lhes o Espiritismo na nova visão sobre Deus como Pai e Criador. E como a doutrina espírita nos faz feliz, porque nos dá uma nova visão da vida com a alma imortal. Mas também podemos dirigir a nossa palavra aos mais velhos, aos anciãos, aqueles que já estão chegando ao final da vida e que se acham inúteis, porque a velhice não permite mais diversas ações que eram feitas antes. Mas vamos lembrar a eles que Deus é justo, e a justiça de Deus é igual para todos. E o que importa é fazer o bem na medida das próprias forças, porque isso é que conta perante a lei divina. E ele também nos dá o exemplo de dirigirmos a palavra às crianças, para que elas não se deixem influenciar pelas más companhias, pelos maus exemplos. Vamos lembrar às crianças que Deus é Pai, que Deus é misericórdia, que Deus é amor e que ninguém está abandonado e que o melhor caminho é o do bem. Tudo isso, então, é caridade moral. A utilização da prece ou oração e a utilização das palavras para darmos esperança, fé e resignação às pessoas. O que aprendemos tanto com o Evangelho quanto com o Espiritismo, que revive o Evangelho. Por isso, nós estamos estudando especificamente essa obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que ele dedicou para estudar com exclusividade. A cada capítulo, ele nos traz as passagens lá do Evangelho, põe os seus comentários e as instruções dos Espíritos sobre os temas estudados em cada capítulo. Então, façamos a caridade moral que sempre estará ao nosso alcance. Mas esse Espírito protetor, que deu a sua mensagem lá na cidade de Lyon, vai também ainda nos dizer: muitos de vós dizem ainda, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira, e ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus,
na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvia, que ela vos dará bons conselhos. Por vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Esta palavra desse Espírito protetor é muito importante. É fato, muitas pessoas imaginam que, sendo nós aqui na Terra 8 bilhões de seres humanos, que Deus não tem como olhar cada um de nós. Isso seria impossível e, portanto, estaríamos deserdados da sua solicitude, do seu amor, da sua misericórdia. Não é isso que acontece. E para provar isso, o nosso amigo espiritual faz uma analogia com uma montanha. E ele nos lembra, olha, se você estiver lá no topo da montanha, a sua visão, ela vai longe, não vai longe. E você consegue ver, inclusive, toda a montanha e o que está ali pela frente, bem longe. E, portanto, você abarca tudo. Sabe o que tem, o que não tem, para onde você deve ir, qual o melhor caminho, e assim por diante. Ora, se isso acontece conosco, meros seres humanos aqui na Terra, espíritos reencarnados, quando estamos no mais alto, quanto mais para Deus. Porque Deus, além de ser o Pai e Criador de tudo, Deus está em tudo. Deus vibra em tudo e faz a sua lei reger tudo no universo. Por isso, Jesus disse que até mesmo os fios do nosso cabelo estão contados. Ou seja, Deus sabe. Deus providencia tudo para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades e também os nossos méritos. Portanto, Deus nos vê sim. Deus sabe de nós, porque Ele é o Pai que jamais abandona os seus filhos. E aí esse Espírito protetor nos lembra que Deus entregou para nós uma sentinela vigilante, a consciência. Porque está gravada na consciência a lei de Deus. É que nós conseguimos, de vez em quando, entorpecer a consciência. Nós usamos a autodesculpa para aquilo que fazemos. Mas a consciência sempre sacode esse entorpecimento e, de tempos em tempos, nos chama a atenção. Cuidado, olha o que você está fazendo, isso não é correto. Portanto, ele nos solicita que vamos ouvir mais a voz da consciência, porque é, então, ouvir a própria lei divina e passar a obedecê-la, o que vai gerar automaticamente para nós felicidade, paz de espírito. Isso é fazer a caridade moral para consigo mesmo. E ensinar isso aos outros é também promover a caridade moral. Façamos isso, porque somos muito necessitados da caridade material, muito mais do que da caridade apenas material. Então, nós estudamos hoje mais um item do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema a caridade material e a caridade moral. Daremos continuidade ao estudo desse capítulo semana que vem e você já está convidado para continuar a nos acompanhar. Mas agora está na hora de cedermos a palavra a Kaivar Schutel, na sua obra
o espírito do cristianismo está aí na tela. E, aliás, não vamos mostrar apenas na tela, porque está aqui, ó, em mãos, eis aqui a obra, o espírito do cristianismo, obra lançada pela Casa Editora O Clarim. E você pode adquirir normalmente nas livrarias espíritas. Hoje nós vamos estudar o capítulo Os Saduceus e a Ressurreição. Nosso Kai Bar-Schutel, ele vai se basear no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 20, versículos 27 a 40. Bem, desses versículos, nós colocamos aí na tela apenas uma parte, para podermos compreender, porque é muito longo a passagem, e vamos, na explicação de Kai Bar-Schutel, nós já vamos entender a amplitude dessa questão apresentada por Lucas. Então, ele narra o seguinte: chegando alguns dos saduceus, homens que negam a ressurreição, responde-lhes Jesus: mas que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou na passagem a respeito da sarça, onde se diz que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Muito bem, vamos então entender isso, lembrando que naquela época onde Jesus viveu, lá na Palestina, no povo judeu, haviam duas grandes seitas religiosas que interpretavam a lei mosaica: a seita dos fariseus e a seita dos saduceus. Os fariseus eram mais espiritualistas e os saduceus eram mais materialistas. Os fariseus acreditavam na ressurreição, embora fazendo aquela confusão com a ressurreição na carne, ou da carne. E os saduceus não acreditavam de jeito nenhum. Mas Jesus lembra que desde Moisés a ressurreição estava sancionada e que Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Muito bem. A partir disso, então, Kai Bar-Schutel vai fazer o seu comentário. Vamos, então, passar a palavra a ele e, na sequência, vamos contextualizar com o nosso entendimento. Diz, então, o nosso Kai Bar-Schutel: como se sabe, quando Jesus veio ao mundo, encontrou a humanidade dividida em múltiplas seitas, que se guerreavam e se contradiziam, semelhantes a animais de diversas espécies que se agridem e se entredevoram. Os preceitos do Decálogo, apesar de serem abraçados por todos, constituindo artigos de fé de todas as religiões judaicas, não tinham sanção na prática social e doméstica. Não havia amor a Deus, nem amor ao próximo, como, aliás, se observa em nossos dias entre as religiões populares. Matavam-se, desonravam-se, eram cheios de inveja, de cobiça, de dor. A religião era culto exterior, sem acesso à inteligência e ao coração. Consistia em práticas sibilinas, em exterioridades vãs, e tudo se fazia pelo interesse imediato. Os saduceus, por exemplo, criam em Deus, mas serviam-no só com interesse nas recompensas desta vida, pois não acreditavam na imortalidade, nem na ressurreição, assim como não acreditavam em anjos bons ou maus. Entretanto, cingiam-se ao texto da lei mosaica, cujas escrituras interpretavam a seu talante. A lei mosaica era a escritura dos judeus, mas cada seita a interpretava segundo as suas conveniências e o critério dos sacerdotes que dirigiam o culto. Era mais ou menos como se dá hoje com as igrejas romana, grega, brasileira,
francesa e as igrejas protestantes, luterana, sinodal, batista, sabatista, presbiteriana, etc. Cada uma delas interpretando o Antigo e o Novo Testamento como melhor lhe parece. E Jesus, cuja vinda ao mundo não teve outro fim senão o de demonstrar a sobrevivência, a imortalidade da alma e proclamar a lei do amor como única compatível com a verdade divina, Jesus, para poder desempenhar a sua missão, teve de enfrentar toda aquela gente sem estudo, sem cultivo religioso, sem critério, mas cheia de orgulho de saber e cônscia de que, de fato, estava interpretando a vontade de Deus. Pela leitura do capítulo, que serve de tema ao nosso estudo, os leitores podem comparar as incoerências dos saduceus, que, não crendo na sobrevivência, abraçavam as escrituras, onde se achava escrita a sentença da imortalidade. Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Se não havia Deus dos mortos, o que é claro e lógico, e sendo ele o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, estes patriarcas, embora já tivessem passado deste mundo, não estavam mortos, mas vivos no outro mundo. A pergunta dos saduceus sobre a ressurreição, em parte, tinha sua razão de ser, porque eles apresentavam uma ressurreição toda material, como a que ensinam hoje o catolicismo romano e o protestantismo, a ressurreição da carne. Então, nosso Caibar Schutel acaba de nos trazer aqui a compreensão à luz da doutrina espírita. Os saduceus abraçavam a lei mosaica, mas não acreditavam na imortalidade da alma e, portanto, rejeitavam a ressurreição, que nós espíritas compreendemos ser a reencarnação, o retorno do espírito a uma nova existência, mas num novo corpo. Os judeus, na época, tanto os fariseus quanto os saduceus, confundiam a reencarnação do espírito com a ressurreição do corpo já morto. Jesus, sabendo disso, ao responder à indagação dos saduceus, disse a eles: olha só, Deus é Deus dos vivos. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses três personagens são três patriarcas dos judeus. Eles fazem parte da história do povo judeu. Os três mortos há muito tempo. E se Deus não é Deus dos mortos, como lembra Caibar Schutel, é claro que Jesus está dizendo que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, continuam vivos, porque Deus é Deus dos vivos. Ora, os vivos podem sim ressuscitar, desde que compreendamos que a ressurreição seja, na verdade, reencarnação num novo corpo, porque sabemos que o corpo que morreu, seus elementos moleculares, constitutivos, se desagregam, retornam para a natureza. Por isso é impossível a ressurreição da carne. Não tem como. E é claro que, como o entendimento era esse, os saduceus rejeitavam totalmente essa ideia. Faltava a eles a visão espiritualista da vida. E o Espiritismo, então, trouxe para nos explicar esta passagem e dizer, então, que Deus é Deus de todos nós, quer estejamos encarnados ou desencarnados, porque estaremos sempre vivos, na carne ou fora da carne. Ou seja, vivendo aqui no mundo material ou vivendo no mundo espiritual, de onde viemos e para onde vamos retornar.
Então, nós até podemos falar em ressurreição, desde que entendamos como ressurreição do espírito. E para que não haja confusão, o Espiritismo abraçou a palavra e o conceito da reencarnação, ou seja, retornar, mas se retornam no novo corpo. Por isso também Jesus, no famoso diálogo com Nicodemos, que era um sacerdote judeu fariseu, ele foi peremptório, ele foi muito claro, incisivo. É preciso nascer de novo. Nascer de novo. Mas como havia essa confusão de como isso se daria, Nicodemos também confundiu a reencarnação com a ressurreição e perguntou a Jesus como o homem, já estando velho, poderia entrar no ventre da mãe para renascer. Era a confusão entre ressurreição e reencarnação. Mas Jesus esclarece, dizendo que o que é do espírito é do espírito, o que é da matéria. É o espírito que retorna, o espírito que é imortal, que nunca morre. E aí ele pode entrar no ventre da nova mãe, porque ele dará origem, então, nessa simbiose, a um novo corpo. E aí nós temos a figura da reencarnação, para que o espírito possa dar continuidade ao seu progresso moral e intelectual, na sua romagem, na sua caminhada à perfeição. É claro que os materialistas não conseguem entender a reencarnação, como os saduceus, lá na época de Jesus, não conseguiam entender a ressurreição. Por isso, Kardec nos lembra, em O Livro dos Médiuns, que a primeira coisa que nós temos que fazer ao conversar com alguém que não conhece o Espiritismo é perguntar se essa pessoa acredita na existência da alma. Se ela disser que não acredita que a alma exista e que tudo acaba na morte, não adianta querer conversar com ela sobre reencarnação, sobre vida depois da morte, e tudo ou mais. Precisamos conversar com ela sobre a alma, sobre a possibilidade, a hipótese da alma existir e o que seja a alma, a sua sobrevivência e o que muda na vida a partir dessa perspectiva sobre a existência e a imortalidade da alma. Lembrando que a alma somos nós. Nós que estamos aqui fazendo o programa, assistindo o programa, interagindo com o programa, nós, os seres humanos, somos almas ou espíritos que estão reencarnados. Alma é quando o espírito está ligado à matéria. Espírito é quando está desligado da matéria. É isso que o Espiritismo nos ensina e que lá no Novo Testamento nós percebemos muito bem que Jesus sempre defendeu a imortalidade da alma em várias passagens, como nesse diálogo com os saduceus, quando ele nos lembrou que Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. E vivos estaremos sempre, quer aqui na carne, quer na dimensão espiritual. O estudo desta obra, O Espírito do Cristianismo, do nosso Kaiba Schutel. Mais um capítulo, mais uma passagem do Novo Testamento para que possamos aprender com a doutrina espírita. Vamos agora retornar aqui a nossa apresentação na tela, isso aqui, porque agora está na hora da nossa convivência com Emmanuel e Chico Xavier, porque está na hora de começarmos os comentários sobre as cartas de Paulo de Tarso.
Fazendo aqui um esclarecimento. Uma querida amiga nos lembrou que muitas pessoas que se dizem cristãs, muitas pessoas que abraçam tanto o catolicismo quanto o protestantismo, ou seja, as igrejas evangélicas aqui no Brasil, tem muitas pessoas que desconhecem as cartas de Paulo de Tarso. Ou, quando conhecem as cartas, quase nada sabem sobre o personagem Paulo de Tarso. Vamos aqui lembrar que Paulo de Tarso era antes Saulo de Tarso, judeu que estudou, era de família rica e que se preparou para ser doutor da lei. Então, ele tinha toda uma formação teológica judaica, estudou no Templo de Jerusalém, que era o maior templo sagrado dos judeus. E ele vai ter aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, porque ele perseguia os seguidores de Jesus. Nesse encontro, ele se transforma, vai estudar o Evangelho e passa a ser, então, um grande divulgador dos ensinos morais de Jesus, da lei de amor, essa lei divina que ainda estamos aprendendo. E o nosso querido médium Chico Xavier recebeu, através do seu benfeitor espiritual, seu guia espiritual, Emmanuel, dezenas, centenas de textos em que Emmanuel explica os versículos das famosas cartas de Paulo de Tarso. Nós já fizemos a carta aos Romanos e agora estamos iniciando o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, aos cristãos da cidade de Corinto, que fica na Grécia. Hoje, nós vamos estudar o versículo 18 do capítulo 1 dessa carta, onde Paulo nos diz: com efeito, a da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. O que será que Paulo quis dizer com isso? Linguagem da cruz. Na verdade, ele está se referindo aqui ao Evangelho. E está dizendo que, para muitos, a mensagem do Evangelho é loucura, porque para esses que vivem no mundanismo, no materialismo, afastados do amor e da caridade, a palavra do Evangelho nada significa, e eles se perdem no mundo. Mas, para aqueles que se salvam, ou seja, para os que aceitam a palavra do Evangelho, esses, e Paulo está se colocando entre esses, essa palavra é o verdadeiro poder divino que vai nos tocar e vai nos orientar. Bem, Emmanuel vai fazer, então, todo um comentário a respeito desse versículo, e esse comentário está publicado no livro Fonte Viva, no seu capítulo 97, sob o título A Palavra da Cruz. Passando, então, a palavra para o nosso Emmanuel. Ele está aqui nos dizendo: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, o espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu
nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre, e o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Eis então aqui a mensagem bastante esclarecedora do nosso Emmanuel, através de Chico Xavier. E ele está nos lembrando que muitas vezes repetimos as encarnações, cometendo os mesmos erros, deixando-nos levar pelo orgulho, pela hipocrisia, pela vaidade, pelo egoísmo. Apesar de dominarmos os outros, cair. Cair porque a morte sempre vem, nos arroja de volta ao mundo espiritual, nos força a realizar paulatinamente uma tomada de consciência. Não importa quanto tempo, não importa. Vai chegar a hora em que haveremos, então, de entender o chamado da mensagem de amor. E nós percebemos essa situação, principalmente nas reuniões mediúnicas, tanto as de assistência espiritual, quanto as de desobsessão, quando irmãos e irmãs que se encontram desencarnados se apresentam revoltados e não querem saber de ouvir falar em Jesus. Aliás, pelo contrário, eles têm ódio do Mestre. Acham que todo o seu sofrimento é por causa desse evangelho. Quando na verdade é por causa das interpretações equivocadas que fazemos do evangelho. É por causa de um mau sacerdócio representativo do evangelho. E aí confundimos uma problemática humana com a mensagem divina do amor que se encontra no evangelho. Então, para esses, o evangelho é loucura. Nós somos fanáticos. Não importa. Oremos por todos eles e, na medida do possível, façamos os esclarecimentos. Mas é fato que o evangelho nos salva. Nos salva do materialismo, nos salva do egoísmo, nos salva do orgulho. O evangelho nos espiritualiza. Que temos que seguir, independente do que pensem de nós ou deixem de pensar. Lembremos que Deus está conosco, Jesus está conosco, e a verdade da vida está no Evangelho. Mas estudemos e pratiquemos o Evangelho sem fanatismo, sem radicalismo. O Espiritismo é muito claro que precisamos trilhar aqui no mundo utilizando a fé raciocinada, utilizando
o bom senso e tendo sempre ouvidos para ouvir, porque não somos donos da verdade, e a verdade não é única para todas as pessoas. Então, assim, nós estudamos mais um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos dar continuidade a esse estudo na próxima semana. Retornando aqui à nossa apresentação na tela, está na hora agora da nossa dica literária espírita. Você está vendo aí a imagem do livro Assim Vencerás, uma publicação conjunta do Instituto Ideal e da FEB Editora. Assim Vencerás é obra de Emmanuel, que acabamos de utilizar na psicografia também do nosso Chico Xavier. São palavras de ânimo, de esperança, de otimismo, lembrando que podemos muito se acionarmos o potencial divino que todos possuímos. É uma obra muito importante e que estamos, então, aqui recomendando a você. Assim Vencerás, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E chegamos agora à última parte do nosso programa, quando cedemos a palavra a José Herculano Pires, porque trazemos aqui no final do nosso programa o áudio original do programa No Limiar do Amanhã, que Herculano Pires comandava na Rádio Mulher entre os anos de 1970 e 1974. Sempre fazendo um comentário evangélico. Você vai ouvir hoje mais um comentário na voz de Herculano Pires, mas você pode ler também esses comentários, porque a editora Paideia lançou esses comentários em texto no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Você está vendo a capa do livro aí na tela. O livro está à venda normalmente nas livrarias. Vamos, então, ouvir o comentário de José Herculano Pires sobre mais uma passagem do Novo Testamento. Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Já vai longe o tempo dos sermões. Queremos apenas dar explicações. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Atos, capítulo 27, versículos 23 a 26. Pois esta noite me apareceu o anjo do Deus a quem pertenço e a quem também sirvo, dizendo: Não temas, Paulo. É necessário que compareças perante César, e Deus te há dado todos os que navegam contigo. Tende coragem, varões, porque creio em Deus que assim sucederá, como me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Este trecho do livro de Atos nos mostra mais uma vez a predestinação, por assim dizer, de Paulo na sua luta para integrar-se no cristianismo. A predestinação referente à sua necessidade de ir a Roma, de se dirigir a César, de ir falar com César. E é bom lembrar que César, naquele tempo, era Nero. Era Nero que reinava em Roma. Pois bem, ao se dirigir à Itália, no navio que o conduzia, Paulo teve de enfrentar os temporais que assolavam o mar, os temporais que agitavam as ondas e que ameaçavam naufragar o navio. Mas Paulo se portou com admirável segurança, com uma confiança absoluta em si mesmo e nas forças protetoras que o amparavam. E, ao ver que o navio estava cheio de criaturas diversas, ele teve medo, apesar de toda a sua firmeza, de que aquelas criaturas fossem prejudicadas, mesmo porque naquele tempo as medidas, as leis que dirigiam a navegação eram muito enérgicas e
bastante grosseiras, brutais. No caso, por exemplo, de um naufrágio ou de uma ameaça qualquer para o navio, os marinheiros teriam o direito de matar todos os passageiros, porque entre eles havia vários prisioneiros. E era preciso não deixar que os prisioneiros fugissem, que eles se libertassem. Então Paulo teve naturalmente temor por aquelas criaturas. E foi aí que o anjo apareceu. O anjo lhe falou, dizendo que ele não devia temer, porque Deus lhe havia dado todos os que viajavam com ele. Quer dizer, assim como ele, Paulo, precisava chegar são e salvo a Roma, também todos aqueles que estavam com ele chegariam. Ele devia estar tranquilo, porque eles também seriam levados a Roma. Nós temos, então, duas demonstrações muito curiosas nisto. Primeiro, que as pessoas que, como Paulo, se dedicam ao trabalho espiritual com firmeza, com dedicação, têm sempre o auxílio espiritual necessário para realizarem aqueles atos que devem ser realizados, que precisam ser realizados para realmente contribuírem para a elevação espiritual da humanidade. Segunda, que os Espíritos do Senhor estão sempre prontos a comunicar-se, principalmente nos momentos críticos, como este em que Paulo se via ameaçado por um possível naufrágio, são sempre avisados pelos Espíritos. Nós sabemos que o anjo que apareceu a Paulo, na verdade, era um espírito. Este problema do anjo e do espírito é muito curioso. No Espiritismo, segundo entendem várias pessoas dirigentes de igrejas cristãs, no Espiritismo nós negamos a existência dos anjos. Mas não é verdade. Nós apenas damos uma nova interpretação aos anjos. Os anjos são para nós os espíritos puros, os espíritos que se elevaram a ponto de se tornarem protetores da humanidade terrena, de nos ampararem e nos ajudarem. Os espíritos puros passaram para o plano da angelitude, deixaram a humanidade e passaram ao plano da angelitude, transformaram-se em anjos. Ora, esta tese do Espiritismo, entretanto, é a mesma que nós encontramos no apóstolo Paulo, quando ele fala, por exemplo, que anjos são mensageiros, simplesmente mensageiros, e que as próprias tábuas da lei foram dadas a Moisés no Monte Sinai por anjos e não pelo próprio Deus. Esta é a posição de Paulo, bastante semelhante à posição do Espiritismo. Foram os espíritos que ali se manifestaram, mensageiros de Deus, para transmitirem a Moisés as tábuas da lei. Assim, o anjo que apareceu a Paulo no navio neste momento, neste episódio belíssimo do livro de Atos dos Apóstolos, o anjo que ali apareceu foi o seu espírito protetor, um espírito amigo. E nós sabemos, de acordo com as revelações espirituais, que o espírito que mais ajudou Paulo em todos esses momentos, em todas estas ocasiões, foi o espírito de Estevão. Estevão é um mártir do cristianismo primitivo, o mártir que foi morto a pedradas, de acordo com o processo de lapidação dos judeus, pelo fato de se opor ao judaísmo. E quem comandou a morte de Estevão foi o próprio Paulo. Paulo de Tarso, quando ainda doutor da lei no tempo de Jerusalém, tomado de verdadeiro fanatismo pela religião judaica, ele comandou o apedrejamento de Estevão. Mas, depois da morte de Estevão, ele ficou abalado por aquilo que tinha assistido. A firmeza de Estevão, a coragem de Estevão, a fé de Estevão, que não temeu a lapidação e se entregou a ela com a maior serenidade e a maior altivez humana diante dos que o sacrificavam. E foi este o toque que já começou a despertar no coração de Paulo os sentimentos de humanidade que o levavam além das restrições judaicas e o encaminhavam para o cristianismo. E foi graças a esse toque no seu coração que foi possível o episódio da estrada de Damasco. Vemos como tudo se interliga no processo espiritual, como tudo tem suas ligações mais profundas. Este pequeno episódio do livro de Atos nos lembra tudo isto, para compreendermos a assistência espiritual
que Paulo recebeu na sua tumultuada viagem para Roma, onde devia enfrentar César e conversar com ele, conclamando-o à renovação espiritual de que ele mesmo, César, necessitava. Muito bem, tivemos então a palavra de José Herculano Pires, interpretando à luz do Espiritismo, mais uma passagem do Novo Testamento, desta vez especificamente do Atos dos Apóstolos. E com isso, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecemos a sua companhia, agradecemos a divulgação que você faz do nosso programa e lembramos que ele vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. Mas você pode assistir o nosso programa a qualquer tempo, a qualquer hora, bastando acessar no YouTube ou o canal Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. Os vídeos do programa ficam disponíveis nesses dois canais, então, você não podendo nos acompanhar ao vivo, poderá nos assistir depois, no melhor dia e no melhor horário. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz na sua vida. E até semana que vem, em mais um, o Evangelho em Espírito e Verdade.